Então, o probleminha é o seguinte, eu tenho material de elétrico formado por várias moléculas, e aí eu estou dando um modelinho de molécula para vocês, certo? Então, imagina que a molécula ela é formada por dois átomos, né, onde eu tenho os dois núcleos aqui, cada um com carga Q, e aqui no meio eu tenho a minha nuvem eletrônica, que aqui nesse modelinho simples a gente está aproximando para uma carga pontual, certo? E como a minha molécula como um todo tem que ser neutra, né? Se cada um aqui tem carga Q, aqui no centro eu tenho que ter uma carga 2Q. Tá? Então isso poderia representar, né, de maneira bem simples, uma molécula onde os elétrons estão meio que compartilhados entre os dois átomos. Então eles ficam entre esses dois núcleos. E aí eu estou assumindo, né, também nesse espírito de um modelo bem simplificado, que os átomos estão fixos. Então imagina, sei lá, que eu tenho algo como uma rede cristalina, onde os núcleos estão fixos, e quem pode se mover aqui são os elétrons, certo? Então o problema pede o seguinte, dado esse modelinho atômico, tá? Primeiro para calcular qual é a polarizabilidade dessa molécula, certo? E aí depois, qual é a susceptibilidade dessa molécula, se ela tiver a baixas densidades. E por fim, qual é a susceptibilidade se ela tiver a altas densidades. Então, essa diferenciação entre baixas densidades e altas densidades a gente nem discutiu até agora. Hoje eu quero explicar um pouquinho o que muda aqui, certo? Então, primeira coisa que a gente quer calcular é essa polarizabilidade, né? A polarizabilidade me diz se eu aplicar um campo externo a essa molécula, qual vai ser o momento de dipolo induzido, né? E a polarizabilidade é a relação entre o momento de dipolo e o campo elétrico, é aquela constante. Tá? Nesse caso, que é uma molécula simples, de fato é uma constante. Em alguns casos mais complicados, onde a molécula tem uma geometria mais complexa, pode ser um tensor. Tá? Mas aqui a gente vai assumir como uma constante. Então, primeira coisa que a gente quer só verificar é que a molécula, do jeito, nessa situação inicial de equilíbrio dela, ela tem um momento de dipolo nulo, certo? Então, de fato, como é que a gente calcula o momento de dipolo de cargas pontuais, né? É a somatória da carga vezes as posições dela. E a gente lembra que se minha molécula como um todo é neutra, independe de onde eu ponho a origem, mas o usual é colocar a origem no centro da minha molécula, né? Então, se eu considerar a minha origem aqui, essa molécula está na origem, então o R dela é zero, não contribui para essa soma. E aí eu tenho uma molécula com um R1 aqui, uma molécula com menos R1. Como elas têm as mesmas cargas, isso tudo dá zero. Certo? O momento de dipolo dessa configuração aqui é zero, ou seja, a molécula não tem um momento de dipolo intrínseco. Se ela tivesse outra geometria, ela poderia ter um momento de dipolo intrínseco, que existe mesmo que não tenha um campo elétrico externo aplicado. Mas aí quando a gente aplica um campo externo, o que vai acontecer? Né? No meu modelinho, esses núcleos estão fixos, né? Então essas cargas aqui estão fixas. E o que pode se mover é o elétron que está aqui no meio. Certo? Então, quando eu aplico um campo elétrico nessa direção aqui, a gente lembra que a força que uma carga negativa sofre é oposta ao campo, né? Porque a carga é negativa, então vai ser menos Q vezes Z. Certo? Então, ela vai sofrer uma força na direção menos X e ela vai se deslocar para trás, né? Até atingir uma certa posição de equilíbrio. Né? Então, eu tenho os núcleos aqui puxando o elétron para cá, que vai me dar uma resultante para cá, e o campo elétrico empurrando o elétron para trás. Então, eu vou ter uma situação de equilíbrio onde esse elétron vai se deslocar um pouco. Tá? Então, para eu calcular a polarizabilidade da minha molécula, o que eu preciso fazer é calcular a relação entre o momento de dipolo induzido pelo campo elétrico e o campo elétrico. Certo? Então, vamos fazer essa continha, né? A gente já fez em outras situações, essa é só uma situação um pouquinho diferente. Então, vamos calcular o momento de dipolo induzido aqui. Né? Então, eu tenho que usar essa mesma expressão aqui, só que a única diferença é que agora a minha carga está deslocada. Certo? Então, de novo, esses termos vão se cancelar. A posição da minha carga eu vou chamar de R-. Certo? Então, nesse caso aqui vai ser menos D x chapéu.
E aí o meu momento de dipolo, portanto, vai ser a carga, que é menos 2Q, vezes o vetor posição dela. Então, vai ser 2QD na direção X chapéu. Certo? Então, de fato, a gente tem um momento de dipolo na direção X chapéu. Certo? Na mesma direção do campo elétrico. Só que a gente quer saber essa relação entre o momento de dipolo e o campo elétrico. Né? E a gente sabe que essa distância depende do campo elétrico. Né? Quanto maior for o campo elétrico, mais ele vai empurrar a carga para trás, maior vai ser esse D. Então, eu quero achar essa relação entre D e o campo elétrico. E aí, para achar essa relação, eu tenho que analisar as forças que estão atuando na minha carga. Esse D vai ser dado pela situação de equilíbrio, quando essas forças se cancelarem. Então, a força total que está atuando na minha carga é a força do campo elétrico, que aponta na direção menos x. E aí eu tenho a força de cada uma das cargas positivas. Então, a gente lembra, vai ser a carga, essa carga aqui, vezes o campo elétrico que essa carga faz aqui, mais o campo elétrico que essa carga faz aqui. Então, isso vai me dar menos 2Q quadrado sobre 4πε0. Isso é um produto entre as cargas. Eu estou olhando primeiro para essa carga aqui. Então, isso aqui vai me dar... A gente lembra que a gente pode escrever o campo elétrico como a diferença entre os vetores posições. Certo? Então, onde eu estou calculando o meu campo elétrico, que é na posição da minha carga negativa, menos o vetor posição da carga de cima, que eu estou chamando de R1, que nada mais é do que AY, sobre o módulo ao cubo desse vetor. Então, essa é só uma maneira de eu calcular vetorialmente o meu campo elétrico e, portanto, a força. Para a partícula de baixo, eu vou ter algo muito semelhante. Então, esse termo aqui me dá essa interação. Esse termo aqui vai me dar essa interação. A única diferença é que para a partícula de baixo, a posição dela é menos R1. É o vetor posição dela é o oposto dessa daqui. Então, o que muda aqui é só esse sinal. Então, se eu escrever isso aqui vai dar menos 2Q na direção X chapéu, menos 2Q quadrado sobre 4πε0. O R1 nada mais é do que A na direção Y chapéu, porque esse tamanho aqui está fixo. Esse tamanho aqui está fixo é A. Então, aqui em cima eu vou ter R-, que é menos DX chapéu, menos AY chapéu. E aqui embaixo eu vou ter D quadrado mais A quadrado elevado a 3/2. Esse é o primeiro termo. O segundo termo vai ser muito parecido. Menos DX chapéu, só que agora o meu vetor posição aponta aqui para baixo. Então, eu já incluí o meu sinal aqui. Então, isso aqui vai ser mais AY chapéu. E aqui embaixo vai aparecer a mesma coisa. D ao quadrado mais A ao quadrado, 3/2. Tá? Então, essa é a força total. Se eu olhar aqui, eu já vejo que algumas coisas se simplificam, né? Esse termo aqui, o segundo termo é quase idêntico ao terceiro. O que muda é esse sinal aqui. Então, se eu olhar, esse termo vai cancelar com esse. E esses dois termos na direção de x vão se somar. Então, a soma a força total que as cargas positivas fazem está na direção x chapéu, como a gente esperaria, né? Se eu somar, como esse vetor tem exatamente o mesmo módulo desse, a resultante daqui. Então, a gente consegue chegar nesse resultado analiticamente. Tá? Então, se eu simplificar esse resultado, eu chego nisso daqui, certo? Então, soma as duas forças, de novo, sobra só a componente em x, né? E aí eu vejo que, de fato, eu consigo atingir o equilíbrio. Né? Então, a situação de equilíbrio vai ser quando isso aqui for zero, mas antes de chegar nisso, eu vou fazer a seguinte aproximação. Né? A gente sempre, quando está discutindo esses momentos de dipolo, a gente sempre imagina que o deslocamento da minha partícula é pequeno. Certo? Eu não deformo de maneira muito brusca
meu átomo, a minha molécula. Tá? Então, a gente assume que esse D ele vai ser bem menor do que esse A. Então, a minha força total vai ser aproximadamente menos 2QE mais Q quadrado sobre 4πε0. Aqui em cima eu já tenho um termo da ordem de D. Então, aqui embaixo eu vou simplesmente desprezar esse D quadrado. Essa vai ser a aproximação que eu vou fazer. Então, isso vai me dar A ao cubo. E aí, no equilíbrio, essa força vai ser zero. E aí eu consigo achar uma relação entre o deslocamento do meu elétron, ou da minha nuvem eletrônica, e o meu campo elétrico. Então, no equilíbrio, a força total tem que ser nula. Então, isso implica que o meu campo elétrico tem que ser Q isso. Aqui eu fiz um errinho, não era para ter esse 4. Né? Q sobre 2πε0 D sobre A ao cubo. Né? Ou melhor ainda, o que eu quero, na verdade, é encontrar o D em função do E. Então, isso vai ser A ao cubo sobre A ao cubo sobre Q 2πε0 vezes E. Tá? Então, o que eu consegui encontrar? Eu consegui encontrar quanto essa nuvem eletrônica, ou esses elétrons, vão se deslocar em função do campo elétrico externo aplicado. E, dado esse deslocamento, a gente já viu como calcular o momento de dipolo. Então, eu consigo agora relacionar direto o momento de dipolo com o campo elétrico. Tá? Então, a gente já tinha visto que o momento de dipolo é isso daqui. Então, eu posso escrever o meu momento de dipolo como 2Q. O D é isso daqui. A gente acabou de determinar. Então, as cargas aqui vão se cancelar. Então, o meu momento de dipolo vai ser 4πε0 A ao cubo vezes o próprio E. Né? Então, a gente vê que o momento de dipolo está, de fato, apontando na direção do E. E essa constante de proporcionalidade é justamente o que a gente chama de polarizabilidade do material, ou alfa. Então, o nosso alfa vai ser 4πε0 ao cubo. E esse alfa, o que ele está dizendo fisicamente? Né? Ele está me falando o quão facilmente o meu material é polarizável. Né? Então, quanto maior esse alfa, maior vai ser o momento de dipolo induzido para um certo campo externo. Né? Então, se esse alfa for pequenininho, o meu material vai se polarizar muito pouco, mas se ele for grande, eu vou ter uma polarização bastante significativa. Então, alguma dúvida até aqui? Nessa análise meio que microscópica do momento de dipolo, da polarização? Não? Ok. Então, o que a gente quer fazer agora? A gente quer relacionar essa polarização microscópica com o que a gente vai ver macroscopicamente. Né? Que é o segundo item do problema. Né? Então, o segundo item pede para eu calcular a susceptibilidade do material. Certo? Então, a susceptibilidade do material me diz o quê? Me diz a relação entre o vetor polarização e o campo externo. Tá? O vetor polarização está me dizendo qual é a densidade de dipolos induzidos que eu tenho no meu material. Tá? Então, essa aqui era uma moléculazinha, né, que vai lá no material, para todos os efeitos, ela é tão pequena que ela vai corresponder a um dipolozinho aqui, pontual. Tá? E o meu material vai ter cheio dessas moléculas. Pode até acontecer que em certos pontos do material eu tenho uma densidade maior de moléculas, então nessa região eu vou ter mais momentos de dipolos, em outra eu vou ter menos, e assim por diante. Mas se eu assumir que o número de moléculas por volume, que é a minha densidade de moléculas, certo? É N, esse N pode até depender de ponto a ponto no espaço, certo? Mas eu vou chamar de N. Então, o meu vetor polarização, o
que ele está contando? Ele está contando quantas moléculas eu tenho num certo, ou não quantas moléculas, mas quantos dipolos eu tenho, ou né, qual é o momento de dipolo total por unidade de volume, certo? Então, se eu pensar que eu tenho N moléculas em uma certa unidade de volume, e essas N moléculas, quando eu somar o momento de dipolo delas, isso vai me dar N vezes P, tá? E aí, dividido pelo volume, eu tenho justamente essa densidade de dipolos, que é o meu vetor polarização. Tá? Então, meu vetor polarização nada mais vai ser do que a densidade de moléculas vezes o dipolo de cada molécula. Isso vai me dar a densidade de dipolos. E o meu momento de dipolo, a gente viu que é alfa vezes o campo total. Então, o meu vetor polarização vai ser, o alfa a gente calculou, era 4πε0 ao cubo, vezes o número de moléculas por volume, vezes o campo elétrico. E a gente lembra que essa relação aqui, a gente usou, essa relação entre o vetor polarização e o campo elétrico, a gente usou para definir uma outra quantidade, que agora é uma quantidade macroscópica, até o que a gente pode medir macroscopicamente, que é a susceptibilidade do material. Então, a gente chega que a susceptibilidade do meu material vai ser 4π ao cubo vezes N. Então, essa seria uma propriedade macroscópica que a gente mediria. A gente poderia medir esse valor. E a gente pode, por exemplo, vamos supor que a gente conseguisse medir essa susceptibilidade, não é tão difícil assim, porque a gente sabe que a polarização do meu material e a blindagem do campo elétrico vai depender desse número, então eu consigo medir ele experimentalmente. E aí, se eu tenho muita confiança nesse modelinho para a molécula desse material, eu posso usar esse número, por exemplo, para tentar extrair uma informação desse tamanho da minha rede cristalina, por exemplo. Nesse modelo, obviamente, super simplificado. Mas a gente consegue fazer uma conexão entre as propriedades microscópicas das minhas moléculas e algo macroscópico. Dúvidas aqui? Algum comentário? Tá. Então, o que eu queria comentar agora, e até agora isso era mais ou menos o que a gente tinha feito, só que para outros modelinhos. O que eu queria comentar é uma correção que a gente tem que fazer nesse raciocínio, certo? E a correção é a seguinte. Se eu olhar microscopicamente, certo? Então, se eu voltar lá para analisar a minha moléculazinha, tá? O que a gente calculou é qual é a polarização dela dado um certo campo externo. Tá? A gente não falou quem era esse campo externo. Tá? Então, se eu quiser qualificar isso aqui de uma maneira um pouco melhor, esse aqui é o meu campo externo. Tá? E quando eu calculo essa relação entre o vetor polarização e o campo elétrico, esse campo elétrico é o campo elétrico total. Certo? Então, realmente, é o campo elétrico lá no meu material. Certo? Então, seria um campo elétrico aqui, que pode estar mudando, né, de ponto a ponto no espaço, mas é o que eu vou chamar de campo elétrico total. Então, qual que é o errozinho que a gente cometeu, né, de uma passagem para outra? O errozinho é o seguinte, certo? A susceptibilidade, de fato, ela é definida com relação ao campo elétrico total. Certo? Então, é a relação entre o vetor polarização e o campo elétrico total. Mas a polarizabilidade, certo? Ela depende do campo externo à molécula. Então, quem que vai gerar esse campo na molécula? Eu posso ter, né, um campo externo aplicado ao meu material,
Mas uma vez que eu tenho esse campo externo aplicado aqui, esse campo externo vai polarizar o meu material. Então, se eu focar em uma dessas moléculazinhas, imagina que eu estou olhando essa moléculazinha aqui, o que ela vai enxergar? Ela vai enxergar esse campo externo que foi aplicado, mais o campo gerado por todas as moléculas ao redor dela. Não só ao redor, mas em todo o material, mas obviamente, quanto mais próximo, mais importante vai ser esse campo. Então, esse campo externo, que é o que está fazendo com que essa moléculazinha se polarize, ou ganhe um momento de dipolo, ele na verdade não é o campo externo que eu apliquei, mas ele é o campo total. Ela só enxerga o campo total. Então, ela vai enxergar tanto um campo externo que pode estar aplicado sobre o material, mais o campo gerado por todas as moléculas vizinhas. Que não é exatamente o campo total, certo? O campo total nesse ponto, por exemplo, o que seria o campo elétrico total nesse ponto? É o campo elétrico gerado por todas as moléculas, mais um possível campo externo. Então, tem uma diferença entre o campo elétrico total aqui e o campo que essa molécula sente. A diferença é o campo da própria molécula. Então, se eu perguntar qual é o campo total nesse ponto, o que vocês fariam? Vocês teriam que somar o campo elétrico gerado por todas as moléculas, inclusive essa daqui, mais um possível campo externo. Esse seria o campo total nesse ponto aqui. Mas para a molécula, ela não é influenciada pelo próprio campo dela. Então, eu tenho que descontar o campo dela. Então, eu tenho que pegar esse campo total, tirar a contribuição dela para o campo total, para poder, de fato, determinar qual é o campo que está polarizando essa molécula. Tá? É um raciocínio não muito simples. Eu não sei se ficou claro. Não sei se vocês, enfim, se alguém tem alguma dúvida. Não é algo diretamente fácil da gente absorver, por isso que eu queria discutir isso com vocês aqui em aula. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se não tiver claro, aproveite para clarificar, a gente refaz o raciocínio. Não tem nada muito de matemática aqui, é só realmente, né, certos conceitos e duas definições. Então, ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa em particular? Tem algum ponto que não ficou muito óbvio? Professor, se você puder repetir o final do raciocínio, eu aceitaria. Tá. Então, deixa eu andar com você, certo? Senão eu não sei, enfim. Então, o ponto é o seguinte, a gente tem dois pontos centrais, tá? Um ponto é, quando a gente fala do vetor polarização e da susceptibilidade, o que a gente quer, o que a gente está falando, na verdade, é como esse vetor polarização depende do campo total. Então, imagina que se eu conseguisse, né, ou eu soubesse, aqui num certo ponto desse material, eu sei qual é a densidade de dipolos, eu sei qual é o meu vetor polarização, e aí eu calculo o campo total nesse ponto. Esse campo total é realmente o campo elétrico nesse ponto gerado por todos os momentos de dipolo do meu material, mais campos externos. Então, a susceptibilidade é a relação entre esse vetor polarização e esse campo total, num certo ponto do meu material. Tá claro isso daqui? Sim. Tá. Isso é uma coisa, certo? A outra coisa é, qual é a relação entre o momento de dipolo de uma molécula, agora a gente está dando um zoom em uma molécula, certo? Então a gente está indo para o microscópio. Então, qual é a relação entre o momento de dipolo de uma molécula e o campo aplicado a essa molécula? Certo? Essa relação é dada por essa polarizabilidade. Então, a pergunta aqui agora é a seguinte, né? Se eu tenho uma certa molécula e ela sente um campo elétrico, qual que é a polarização que vai ser induzida nessa molécula? Certo?
Só que a molécula, ela não sente o próprio campo dela. Né? Não faz sentido ela ser induzida pelo próprio campo dela. Tá? Então, o que ela sente é o campo de todas as outras fontes de campo, exceto o campo da própria molécula. Tá? Então, quando eu calculo esse campo aqui, que é o que está gerando a polarização da minha molécula, o que eu tenho que incluir aqui são todos os campos elétricos, né? Então, todas as fontes de campo elétrico, exceto a da própria molécula. Tá? Da mesma forma que uma carga elétrica não faz força nela mesma, certo? A molécula não faz força nela mesma. Né? Não gera uma polarização nela mesma. E a não ser, obviamente, que ela tenha já uma geometria, enfim, que tem um momento intrínseco. Mas nesse caso, a minha molécula só vai ser polarizada se tiver algum campo extra além do campo dela. Certo? Ela não sente o campo dela. Então, quando eu quiser calcular esse momento de dipolo induzido, que foi o que a gente calculou no item anterior, o que eu preciso olhar é qual é o campo gerado, né, por todas as fontes de campo, exceto a própria molécula. Né? Então, é como se eu tivesse... o que eu tenho que considerar é o campo elétrico total menos o campo da própria molécula. Porque ela não interage nela mesma. Então, eu tenho que subtrair do meu campo elétrico total o campo da própria molécula. Não sei se ficou claro. Não, eu entendi. Eu só fiquei um pouco de dúvida em como eu vou fazer isso, porque Tá. a questão é esse negócio de entrar e sair do microscópio, sabe? Porque até agora você está usando o vetor de polarização que leva em consideração o volume, né? Então é como se realmente você considerasse que houvesse infinitas moléculas e você integra no limite do contínuo. Mas aí como é que você volta para o discreto, para desconsiderar o campo elétrico gerado por essa molécula? Entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer agora, certo? Então, Ah, tá. agora a Beleza. gente vai de fato fazer essa conta. Eu só queria que antes de fazer a conta a gente entendesse o que a gente tem que fazer, certo? Mas é Entendi. essa conta que a gente vai fazer agora, exatamente isso. Tá? Perdão. Então, vamos lá, né? Tá aqui o raciocínio que eu falei. Tá? Então, imagina o seguinte, tá? Eu tenho aqui, esse é o campo externo que realmente vai polarizar a minha molécula. Tá? Então, imagina que eu vou chamar de E aqui, e esse E é o campo total, certo? Então, de fato, se viesse uma pessoa de fora e me disse aqui, nesse ponto, certo? Qual é o campo elétrico nesse ponto? Vai ser o campo elétrico de todas as fontes, incluindo a própria molécula. Então, isso é o que eu estou chamando de campo elétrico total. Tá? Então, ele vai ser o campo elétrico da molécula, da própria molécula, que a gente vai calcular daqui a pouco, mais o campo de todas as outras fontes. Certo? Todas as outras fontes são todos os outros dipolozinhos ou todas as outras moléculas, mais, sei lá, outros campos externos. Tá? Então, esse é o campo elétrico total. Tá? E para a gente achar qual é essa polarização, o que interessa é o campo de todas as outras fontes. Eu tenho que arrancar do meu campo total a contribuição da própria molécula, porque ela não se autopolariza. Tá? Então, eu tenho que subtrair essa contribuição. Então, o que a gente tem que calcular é essa contribuição. Tá? E aí, né, a minha molécula, eu assumo que ela é pequenininha e tudo mais. Onde a gente quer calcular esse campo, efetivamente, é no centro da minha molécula. Tá? Isso a gente consegue fazer, porque a gente tem um modelo para a molécula. Tá? Então, a gente consegue calcular esse campo. Né? Assumindo que eu estou numa situação, né, ela está polarizada, está tudo em equilíbrio. Tá? Então, esse campo elétrico aqui é justamente o campo elétrico que essas três cargas vão realizar na origem. Tá? Vai ser o campo nesse centro da minha molécula aqui. Isso eu sei, porque eu tenho as três cargas, eu tenho todas as dimensões que eu preciso do meu problema, eu consigo calcular o campo nesse ponto. E aí, calculando esse ponto, eu vou saber qual é o campo de uma única molécula e vou conseguir subtrair isso do campo total. Tá? Então,
Esse campo, né, ele é dado por 3 contribuições, porque eu tenho 3 cargas. Tá? Então, da carga de cima, isso aqui vai ser 4π ε0. E aí, como é que eu calculo, né, se eu quiser calcular vetorialmente? Isso vai ser, né, a diferença entre o vetor do ponto onde eu quero calcular esse campo elétrico menos a posição da carga, dividido pelo módulo ao cubo desse vetor. Módulo ao cubo, porque eu estou escrevendo o vetor aqui, se eu juntar um desse vetor com um desses módulos, vai me dar o versor, e aí sobraria 1 sobre r². Só que eu quero calcular o meu campo elétrico na origem, então isso aqui é 0. Então, esse aqui é a contribuição da primeira carga de cima. Da carga de baixo eu tenho algo muito parecido, mas vai ser mais R1, porque o vetor posição da carga de baixo aponta na direção oposta, e aqui, portanto, eu vou ter módulo de R1 ao cubo. E aí eu tenho a contribuição da carga negativa, que vai ser menos 2Q sobre 4π ε0. A posição da minha carga negativa, eu estou chamando de R-, vai ser menos R- sobre o módulo de R-, e o módulo desse vetor posição aqui, a gente sabe, é justamente aquele D, né, deslocamento da minha carga. Então, D ao cubo. Então, eu lembro que esse R1, né, se eu olhar na minha figurinha aqui, nada mais é do que A na direção Y chapéu. Mas esse termo aqui eu vejo que ele se cancela exatamente com esse termo. Então, só vai sobrar esse termo aqui. Então, esse termo vai me dar menos Q sobre 2π ε0, 1 sobre d² na direção x chapéu. A gente lembra que esse R- aqui é esse vetor, certo? Então ele é menos d na direção x chapéu. E aí eu posso reescrever tudo isso daqui, lembrando que o meu momento de dipolo justamente depende desse d. Tá? Então eu posso reescrever isso daqui como 1 sobre 4π ε0, 1 sobre d ao cubo, vezes o momentozinho de dipolo. O momentozinho de dipolo a gente tinha visto, nada mais era do que 2qd x chapéu. Então eu reescrevi, não teria por que eu reescrever dessa maneira, eu reescrevi assim só para ficar mais fácil da gente manipular essas expressões depois. Então o que a gente fez até o momento? A gente conseguiu, então, isolar qual é o campo elétrico da molécula. Tá? E o que a gente vai querer fazer em seguida é relacionar essa vetor polarização com esse campo externo. Tá? Mas o campo externo vai ser o campo total menos o campo da molécula. É isso que está atuando na molécula. Tá? Então a gente vai ter que fazer algumas manipulações para reescrever essas relações. Tá? Então, vamos organizar o que a gente tem aqui. Bom, a gente chegou essa expressão para o campo da molécula e eu sei que o campo que está polarizando a molécula, que de fato faz a molécula polarizar, é o total menos a contribuição dela. Certo? Então, vai ser igual a o campo total menos essa contribuição aqui. Portanto, vai ser E mais P sobre 4π ε0, 1 sobre d ao cubo. Mas a gente sabe, aqui a gente chega num daqueles problemas que parecem ser impossíveis de serem resolvidos, mas na verdade não é, porque aqui tudo é linear, que é o seguinte: o meu vetor, o meu momentozinho de dipolo depende desse campo elétrico. Ele é gerado por esse campo elétrico. Mas aqui a gente achou uma relação para o campo elétrico que também depende desse momento de dipolo. Então, como é que a gente encontra um ou outro? Bom, a gente consegue resolver esse problema porque a gente já achou a relação entre
o meu momento de dipolo e qualquer campo elétrico externo que tenha sido aplicado. É justamente aquela polarizabilidade vezes o campo externo. Só que o que realmente conta aqui, né, o campo externo que conta, é o total menos o da própria molécula. Então, o que eu vou fazer é jogar essa relação aqui dentro e a gente vai poder relacionar o campo que influencia a molécula com o campo total, certo? Esse campo E' com o campo total. Então, a equação que eu obtenho aqui é E' igual a E mais alfa E' sobre 4π ε0, 1 sobre D ao cubo. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma relação de autoconsistência, na verdade. E aí eu consigo agora relacionar o campo total com o campo de todas as moléculas, subtrair a contribuição da própria molécula. Então, é só eu reescrever essa relação aqui. Isso vai ser 1 menos alfa sobre 4π ε0, 1 sobre D ao cubo, E'. Então, essa é a relação entre o campo total e o campo gerado por todas as moléculas menos uma. E, na verdade, eu vou querer a relação inversa aqui. Certo? Isso aqui vai ser, então, E dividido por tudo isso daqui. 1 menos alfa sobre 4π ε0, 1 sobre D ao cubo. A gente já calculou quem é esse alfa, né? Aquele 4π ε0a ao cubo, mas por enquanto eu não vou substituir aqui. Então agora a gente sabe o seguinte. Tá? O meu vetor polarização, ele é o número, né, a minha densidade de moléculas, vezes o dipolozinho de cada molécula. Isso aqui continua válido porque o vetor polarização nada mais é do que a densidade de moléculas. Só que agora a gente sabe que a relação correta é que para o único dipolo aqui, ele depende desse campo E' e não do campo total. Mas o que eu quero chegar no final das contas é uma relação entre o meu vetor polarização e o meu campo total, E. Porque é esse o campo que eu consigo medir. Né? Se eu for lá no meu material e eu medir, o que eu vou sentir é o campo total. Eu não vou conseguir medir o campo total menos o da molécula ali, microscópio. Nem tem como a gente fazer essa medida. Então, o que eu realmente consigo medir é essa relação aqui, entre o vetor polarização e o campo total. Mas agora a gente já sabe escrever o campo que realmente influencia cada molécula com o campo total. Essa relação não tão simples aqui. Então, agora eu consigo juntar essas coisas, certo? Então, eu vou escrever agora essa expressão aqui para o campo que é relevante para a polarização de cada molécula. E agora eu vou ter uma relação entre o meu vetor polarização e o meu campo total. E aí, se eu quiser identificar quem é a susceptibilidade, então, eu coloco um ε0 aqui, divido por ε0 aqui, e aí eu chego que a minha susceptibilidade vai ser tudo isso daqui. E ainda dá para a gente simplificar um pouquinho mais essa expressão, que é fazendo a seguinte aproximação. Certo? A gente aproxima que o volume dessa molécula é aproximadamente uma esfera de raio D. Aqui isso nem é muito verdade, porque a minha molécula não é muito esférica, né? Mas ordem de magnitude, a gente pode imaginar que eu tenho uma molécula a uma distância d de cada uma das outras. Então, eu posso escrever com 4π sobre 3d ao cubo ou simplesmente d ao cubo, mas enfim, essa é a ordem de grandeza do distanciamento do volume ocupado por cada molécula. Então, aquele número de moléculas por unidade de volume, eu posso calcular
ou eu posso relacionar com o meu modelo de molécula, que é o seguinte. Para cada esferazinha, com esse volume Vm, eu tenho uma molécula. Então, a minha densidade vai ser uma molécula por esse volume. Então, vai ser 1 sobre Vm, que vai ser dado por isso daqui. Ou seja, 4π d ao cubo vai ser n sobre 3. Então, eu consigo agora trocar esse vetorzinho de deslocamento pela minha densidade de moléculas. E aí, se eu fizer essa troca na expressão anterior que a gente tinha calculado, aparece justamente aqui o 4π d ao cubo. A minha susceptibilidade, agora eu posso escrever em termos de grandezas que são mais fáceis de serem medidas. Aqui aparecia aquele 4π d ao cubo. E agora vai aparecer... Ah, não, desculpa, aqui tem uma relação que está errada, né? Que é 3 sobre n. Então, essa expressão aqui, ela é chamada de fórmula de Clausius-Mossotti. Quem derivou essa expressão pela primeira vez. Tá? E a gente vê que se a minha densidade for pequena, minha densidade de moléculas for pequena, ou seja, se esse n aqui for pequeno, eu posso desprezar essa correção aqui. Isso vai ser uma correção pequenininha. E aí, de fato, a minha susceptibilidade se torna simplesmente N alfa sobre epsilon zero. Tá? Para baixas densidades do meu material. Que era o que a gente tinha feito antes, tinha calculado aqui atrás. Tá? Isso aqui é N alfa sobre epsilon zero. Era o que a gente tinha calculado, né, esquecendo desse efeito de subtrair o próprio campo da molécula. Se eu subtraio esse campo, eu chego numa expressão corrigida para essa susceptibilidade. Isso só é importante se eu tiver altas densidades. Se o meu material não for muito denso, eu posso negligenciar esse efeito. Então, isso aqui é só uma maneira, né, só para a gente discutir, ter uma visão um pouco mais geral de como a minha polarização do meu material vai gerar uma densidade, ou como a polarização de cada molécula me gera uma densidade de polarização, uma polarização macroscópica no meu material. Então, se eu sei o meu campo elétrico, né, a gente viu que a gente teve que fazer uma aproximação importante aqui, de assumir que esse D não é muito grande, né, para achar uma relação entre o momento de dipolo e o campo externo aplicado. Mas a gente vê que se eu tenho o meu campo externo, ou seja, agora eu sei qual é o valor da susceptibilidade e, portanto, eu sei que se eu tiver um campo, e agora é o campo total, tá? Ele vai estar relacionado com o meu vetor polarização por essa expressão. Então, se eu vou lá e meço o campo total no meu material dielétrico, eu sei qual é a polarização dele. E aí, se eu sei a polarização, eu sei calcular as cargas induzidas e a distribuição de cargas dentro dele e tudo mais. Que são propriedades macroscópicas. São dados por essas expressões aqui. E esse QE a gente conseguiu calcular usando o modelo microscópico do meu material, certo? Então, se eu substituir o que a gente tinha achado para polarizabilidade,
a gente acharia essa expressão para o QE, né? Então, se eu soubesse realmente quais são as dimensões, né, microscópicas desse modelo, e esse modelo realmente fosse um bom modelo para descrever a minha molécula, eu saberia calcular o meu QE, e a partir do QE eu conseguiria calcular o vetor polarização e todas as quantidades macroscópicas, como a carga induzida macroscopicamente no meu material. Então, a gente consegue sair dessa conexão do modelo atômico microscópico até essas propriedades macroscópicas.